A maioria dos membros do Sinédrio era composta por pessoas da mesma escola de Gamaliel, ou da mesma formação religiosa, que é o grupo que caracterizou-se como um grupo durante os séculos entre os testamentos, ou o período do Segundo Templo, uma escola, um grupo que foi muito importante para que o Novo Testamento em si pudesse ser formado. Para a vinda de Yeshua, o surgimento desse grupo foi fundamental. Sabe qual grupo era? O grupo dos fariseus. Qual é o problema? Nós temos os fariseus como os principais inimigos de Yeshua. O fariseu no meio cristão virou sinônimo de hipocrisia, legalismo. Então, os crentes, eu lembro disso quando eu fazia seminário, quando a pessoa tinha um aluno que queria ofender o outro, chamava de fariseu. Né? Seu fariseu, né? Então virou ofensa no meio cristão. Mas será que é isso mesmo? Quem crê em milagre aqui? Quem crê em ressurreição aqui? Quem crê em anjos aqui? Quem crê que para descobrir a vontade de Deus, você pode consultar a palavra de Deus e da palavra de Deus extrair respostas para a sua vida? Quem acredita nisso? Então, parabéns, você é um fariseu. Você é um fariseu. Porque foram os fariseus que implementaram todas essas reformas em Israel. Até os dias dos fariseus, quando uma pessoa queria descobrir qual era a vontade de Deus para uma determinada situação na vida, o que a pessoa tinha que fazer? Ou ela ia ao templo, consultar os levitas, ou ela ia onde? No profeta. Para saber a vontade de Deus, ou você ia no templo, ou você ia consultar o profeta. Se fosse no profeta, tinha que levar dinheiro, não podia chegar lá. O profeta vivia disso, ele tinha que pagar. Os fariseus na Babilônia, como centro da vida judaica na invasão de Israel por Nabucodonosor, os judeus foram levados cativos à Babilônia, e lá tiveram que desenvolver uma forma o quê? Os judeus tiveram que aprender a sobreviver como judeus sem o templo. Não tinha mais templo. O judeu estava acostumado a ir ao templo todo dia, estava acostumado a ir ao templo todo dia, estava acostumado a aprender a lei de Deus no templo todos os dias, estava acostumado a orar a Deus no templo todos os dias, só que não havia mais templo, Jerusalém estava destruída. Esse grupo então dos anciãos, a liderança judaica na Babilônia, cria um sistema de judaísmo que não depende mais do templo. Para que você eduque, crie um judeu sem depender do templo, você tem que criar várias coisas. Os fariseus foram aqueles que ensinaram as pessoas, número 1, a ler e a escrever. As pessoas não eram alfabetizadas. Então os fariseus começaram a ensinar a alfabetização. Sabe por quê? Porque você não tinha mais o templo, não tinha mais o levita ensinando, traduzindo a lei para você. Então o povo tinha que aprender, o povo tinha que começar a estudar a Bíblia por si próprio, porque eles criam que a vontade de Deus pode ser adquirida, descoberta através da sua palavra. E o que adianta se você não sabe ler? Então os fariseus começaram um grande trabalho de alfabetização entre o povo de Israel. Os fariseus ensinaram também o povo a orar. As pessoas não sabiam orar, não tinha esse costume de você orar a Deus, era raro. Você ia ao templo, você falava orações, você cantava, mas os sacerdotes oravam, os levitas oravam, não é? Não tinha esse costume da pessoa orar direto a Deus. Os fariseus implementaram então a oração direto a Deus. Os fariseus apregoavam: Deus pode responder a oração em qualquer lugar. Você não crê nisso também? E eles ensinaram o povo a orar a Deus e com uma fórmula. Porque imagina, você vai ensinar alguém a orar, a pessoa fica perdida, né? É igual quando você pede um recém-convertido para orar. Ora aí, fulano. O camarada nem sabe, né, como é que fala. Imagina um camarada que nunca ouviu um crente orar. Manda ele orar. Ele
não vai saber o que falar, como falar e que ordem falar. Eu começo falando o quê, eu termino falando o quê. Ele não sabe nada. Então os fariseus criaram um modelo de oração. Esse modelo de oração começava endereçando a oração a Deus de uma forma muito especial. Avinu Sheba Shamayim. Todo fariseu orava assim, Avinu Sheba Shamayim. Começava a oração assim, que traduzindo é, nosso Pai que está nos céus. Depois eles glorificavam a Deus, faziam petições e terminavam também glorificando a Deus. Então era um molde de oração. Clicou a ficha aí, alguma coisa? Por isso, meu irmão, que todo judeu que lê o Novo Testamento, principalmente os mais religiosos, quando leem a vida de Yeshua nos evangelhos, vão ver ali um típico judeu. Vão ver ali ensino farisaico. Yeshua ensinava muitas das coisas que os fariseus ensinavam, inclusive a oração. A fórmula que Jesus dá na hora de ensinar o povo a orar é uma fórmula 100% farisaica. E há registros na história de Israel para eu provar isso para você. Então os fariseus criaram uma revolução em Israel. Eles revolucionaram Israel. Principalmente quando eles viram que os macabeus, quando reconquistaram Israel e Jerusalém, começaram a distorcer um pouco a vida religiosa. Os macabeus começaram a querer ser sacerdotes. Mas eles não eram da tribo de Levi, eles não eram da família de Arão, mas estavam no poder. Eram os rasmoneus, né? Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a atuar na liderança religiosa do templo. Então o sistema do templo, apesar do templo ter sido reconstruído e de Herodes ter feito aquela reforma enorme, lá dentro, quem estavam lá, a maioria dos sacerdotes, não eram da tribo de Levi. Grande parte deles nem eram da família de Arão. Eram judeus que haviam ou comprado o título, ou eram de descendência dos rasmoneus. Então, o sistema templário nos dias de Yeshua estava todo corrompido. Por isso que os fariseus criam uma outra coisa. Os fariseus criam a sinagoga, que é um local de reunião, é um local de estudo, é um local de oração, é um local de confraternização. Grande parte do que nós fazemos hoje nos nossos cultos é oriundo da estrutura de um culto sinagogal. O sujeito chega, se consagra, canta louvores, ora, estuda a palavra, bendiz a Deus e vai confraternizar com os irmãos. A mesma estrutura de um culto hoje. Então, muito da estrutura cultual que nós temos vem da sinagoga também, criada pelos fariseus. Então, nós temos que derrubar esse estigma que os fariseus receberam. Sabe de uma coisa? Quase todas as vezes que Yeshua comia na casa de alguém, era na casa de fariseus. Quando João recebe alguns fariseus, e os fariseus perguntam para ele, você é o Messias? Ou nós temos que esperar outro? O que João responde? Não. Mas do meio de vós sairá aquele que eu não sou digno de atar, desatar as sandálias. No meio de vós, os fariseus. Se você encaixa as peças do quebra-cabeça, a forma de Yeshua ensinar, o contato que ele tinha com os fariseus. Olha aqui uma coisa. Você sabia que briga entre família é muito pior do que briga com estranhos? Porque entre família você tem mais liberdade, você não precisa ser muito formal, né? Você pode pegar direto. Se um irmão seu apronta com você, irmão de sangue, você vai lá confrontá-lo na hora. Não tem muita formalidade, não. É gente que está perto, é gente que você se relaciona, gente que você conhece. Pode rasgar mesmo. Brigas entre família é complicado por causa disso, porque não tem formalidade. São pessoas íntimas. A forma como Yeshua discute com alguns dos fariseus me remete a esse tipo de comportamento. A forma como ele fala, que é muito interessante também, mostra não uma separação, mas mostra que existia algum tipo de afinidade, porque você rasga, né? Você lava a roupa assim, é em casa.
entre os seus. E outra, Yeshua ensinava como fariseu, Yeshua orava como fariseu, Yeshua comia com fariseus, Yeshua recebia vários fariseus que queriam saber mais sobre a mensagem dele, inclusive o que vocês conhecem, que encontrava com ele à noite, chamado Nicodemos. E o pobre do Nicodemos, que é uma figura conhecida no judaísmo, era um homem muito rico, ele tinha hospedarias em Jerusalém, e ele hospedava durante as festas, né, quando o judeu tinha que ir em Jerusalém, as hospedarias do Nicodemos eram famosas, porque hospedavam os peregrinos. O nome dele era Necadmon ben Gurion, era o nome dele em hebraico. E o Nicodemos, ele era um homem, um fariseu, era um empresário, muito ocupado. Provavelmente, né, os cristãos veem lá ele indo encontrar com Yeshua à noite, fala assim, tá vendo? Estava com medo de ser visto, tá vendo? Tem até a síndrome do Nicodemos, né, que a gente usa, o cara que tem vergonha da fé, o camarada que não quer assumir. Mas você não acha que pode ser o contrário, não? Aqui, que horário que ele podia encontrar com Yeshua para tirar dúvida teológica? Um trabalhador, um empresário. Tem que ser à noite, de dia o cara vai largar lá tudo e vai encontrar para tirar dúvida o que é nascer de novo. Não tem essa possibilidade, não. Provavelmente, como ele era um homem muito atarefado, ele só tinha a noite para se encontrar com o mestre. Mas a gente já é apto a julgar, não é? Por quê? Porque a gente recebeu uma herança que os fariseus são ruins. Sendo que nós hoje todos devemos ser muito gratos aos fariseus. Porque se nós oramos diretamente a Deus, se nós lemos a palavra de Deus para descobrir a sua vontade, se nós cremos na ressurreição, nós somos fariseus. Yeshua era um fariseu. Muitos dos apóstolos eram fariseus. Paulo era fariseu e nunca deixou de ser fariseu. Ele diz em mais de uma passagem, eu sou fariseu, muitos anos depois do seu novo nascimento. Nunca deixou de ser fariseu. Então não pode ser uma coisa muito ruim. Senão Paulo teria deixado de ser. E ele jamais diz, eu era fariseu. Ele sempre usa no presente, eu sou fariseu.